Criciúma venceu um jogaço com golaço e colocou uma pressão absurda nos times que jogam hoje brigando pelo acesso. Goiás, Vila Nova, Sport, Ceará e Náutico entram em campo hoje. Vamos ver os favoritos e o que mudou na tabela com essa vitória do Criciúma no último lance do jogo agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. O Criciúma venceu um jogaço diante do Botafogo com um jogador a menos, com um gol muito raro da gente ver. Se bem que o Otero, que foi quem fez o gol, o Otero mesmo, aquele Otero ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, ele é meio comum ele fazer esse tipo de gol, tá? Um golaço de falta, a bola variou, entrou no ângulo do goleiro Vitor Souza do Botafogo, um golaço do Otero, literalmente no último lance do jogo. O Criciúma conseguiu vencer o Botafogo e disparou na tabela. A gente vai falar sobre essa vitória, o que isso mudou na tabela. Vamos falar sobre os jogos de hoje, Juventude e Goiás, Ponte Preta e Vila Nova, Sport e Avaí, Ceará e Náutico, o que isso pode mudar na tabela. E pelo que esses times agora, com essa vitória do Criciúma, o que isso mudou para esses times. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque hoje teremos live. Hoje à noite teremos live, assim que acabarem os jogos da Série B. Provavelmente acompanharemos Ceará e Náutico ao vivo aqui no canal e a gente vai fazer a resenha ali depois dos jogos de Goiás, Vila Nova, Sport e Avaí e acompanhando ao vivo Ceará e Náutico. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho que a gente vai fazer essa resenha ao vivo, tabela no ar para você, meu amigo, que está aqui cedinho nesse vídeo, porque o Criciúma venceu, acabou de acabar esse jogo, tá? Acabou de acabar esse jogo, então eu tô assim, né, nesse momento do jogo ainda, né, nessa adrenalina do jogo, o Criciúma chegou a ter um jogador expulso na partida, tá? E isso fez total diferença, e não negativamente, tá? Depois que o Lepo, foi o William Lepo que foi expulso, né? Depois que o Lepo foi expulso na partida, cara, o Criciúma começou a jogar melhor. O William Lepo foi expulso ali nos 10, 15 minutos do segundo tempo. Depois que ele foi expulso, o Criciúma começou a jogar melhor durante a partida, começou a pressionar mais, tentou demais. O tempo inteiro o Criciúma foi para cima no Heriberto Rios para não ter mais um empate dentro de casa. E com isso o Criciúma ultrapassou o Botafogo aqui na tabela, então subiu 8 posições. Rapaziada, é o primeiro jogo da rodada, todo mundo ainda vai jogar, mas o Criciúma colocou pressão no Sport, que entra em campo hoje, já ultrapassou o Sport, ultrapassou o Vila Nova, ultrapassou o Ceará, ultrapassou o Náutico e encostou em Goiás, Avaí e Operário. Tá com o mesmo número de pontos dos líderes, dependendo do que aconteça na rodada, o Criciúma pode até se tornar líder. Como assim, Diogo? Saldo de gols, meu camarada, saldo de gols aqui, ó, ele tem 1 de saldo. Se o Operário, por exemplo, perder por 2 gols de diferença para o Cuiabá, o Criciúma passa o Operário. Se o Avaí perder por 3 gols de diferença para o Sport, mas aí nesse caso não, né? Nesse caso o Sport passaria o Criciúma e o Sport seria líder, então não tem como o Criciúma ser líder, não. É bom que eu tô aqui vendo com vocês, estudando a tabela junto, né? Então o Criciúma não tem como ser líder porque existe esse jogo entre Avaí e Sport. Então mesmo que o Avaí tome 3-0 e seja ultrapassado pelo Criciúma, o Sport ultrapassa os dois, né? E aí o Sport seria o líder também no sentido de o Goiás perder de 3-0 do Juventude. Então, esse jogo entre Sport e Avaí não permite que o Criciúma seja líder. Mas pode, na melhor das hipóteses, se tudo colaborar aí com o Criciúma nessa rodada, ele pode terminar na segunda colocação do campeonato. Grande vitória, eu venho falando sobre isso aqui no canal, que o Criciúma é um dos times que deve brigar bastante no alto ao longo dessa Série B. Provou hoje com um jogador a menos contra um time que tem tido boas atuações na Série B, que é o Botafogo, e vai ter condições sim de brigar no alto da tabela. O Botafogo começou bem, 2 vitórias, agora emplaca 2 derrotas e vai caindo na tabela. O Botafogo de pouco em pouco vai entrando ali naquele ritmo que a gente esperava, né? Um ritmo mais de meio de tabela e de repente até briga por permanência, mas não muda o fato que o Botafogo começou muito bem e que o Tencati está fazendo um grande trabalho no comando do Botafogo. Então isso muda, né? Já falei mais ou menos o que muda para os times. Então para o Goiás ele pode ser ultrapassado pelo Criciúma caso perca esse jogo aí de hoje, né? Você tá vendo esse vídeo aí no sábado, eu tô gravando na sexta, mas eu vou falar como para você que tá no sábado, tá? Então o jogo de hoje entre Juventude e Goiás é importante porque o Goiás viu o Criciúma colar, então ele tem que pelo menos pontuar, né? Pelo menos um empatezinho para deixar o Criciúma, pelo menos em pontuação, para trás. Uma derrota seria bastante ruim, tá vendo mais um time chegar
ali na briga por posições, achata ainda mais a vida do Goiás, e também provavelmente será ultrapassado na tabela por algum time, né? Existe esse jogo entre Avaí e Sport, então se o Avaí empatar, ele passaria o Goiás. Se ele perder, quem passa o Goiás é o Sport. Então o Goiás, perdendo esse jogo, não terminará na liderança nessa rodada. Então é importante, se quiser manter a liderança, pelo menos empatar esse jogo. Mas ainda assim não é certo, porque o Operário, caso de empate do Goiás, o Operário pode ultrapassar nos jogos que vão acontecer amanhã. Então a vida do Goiás só vai ser definida após o final da rodada. Caso ele vença o seu jogo, muito provavelmente será líder, mas também não é garantido, porque o Avaí pode vencer por mais gols de diferença. Hoje o que tá mudando ali, né, o que tá desempatando é o número de gols pró. Se o Goiás vencer por 1-0 e o Avaí vencer por 2-0, o Avaí se torna líder. Então nem a vitória garante o Goiás na liderança. Essa Série B tá começando a ficar muito equilibrada como a gente imaginava, né? 2 pontos aqui nesse momento separam o 10º colocado do líder. E a gente entende que deve aumentar um pouco essa distância ao longo das rodadas, mas não deve aumentar muito não, tá? Mais do que 5 pontos, eu projeto que não vai chegar a tanta distância entre o primeiro e o 10º, tá? Ali ao longo da Série B, em alguns momentos deve ultrapassar isso, mas acredito que a Série B mais equilibrada de todos os tempos, que essa promete ser, deva ter aí bastante achatado essa tabela e a distância do líder pro 10º colocado. O Juventude, cara, ele tem de qualquer jeito vencer o seu jogo para sair da zona do rebaixamento, né? Mas vive uma crise bastante grave, principalmente depois aí dessa derrota no Clássico. Falamos bastante sobre isso e para mim o Goiás é favorito nesse jogo, tá? O Goiás é favorito nessa partida, mas é um jogo dificílimo e o Goiás chega um pouquinho mais pressionado depois dessa vitória do Criciúma. Ponte Preta e Vila Nova. Pro Vila, ele perdeu uma posição já, né? Já perdeu uma posição, então precisa vencer. Se quiser pensar em acesso, o Guto sabe disso, tá? O Guto Ferreira, técnico do Vila, sabe disso. Tem que vencer os times que brigam na parte de baixo da tabela, porque a maior parte dos times que vão subir vão vencer quase todos os times da parte de baixo da tabela, seja em casa, seja fora. Então, você tem que partir do princípio que, por exemplo, o Ceará já enfrentou a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e empatou. Então o Vila Nova vencendo a Ponte, ele já tem uma campanha melhor que o Ceará contra esse adversário. Então, você tem que começar a pensar nesses jogos de forma individual também. E aí, os meus adversários diretos venceram esse jogo? Perderam? Empataram? Então, o Vila sabe que não pode perder. Um dos adversários diretos já empatou. Então, o Vila perder não pode. O Vila é favorito nessa partida. Caso ele vença, ele pode ali subir na tabela e ser até o líder da competição, tá? Pra você entender. Mas aí, nesse caso, o Sport teria que vencer o Avaí, o Náutico teria que empatar com o Ceará, né, pro Vila Nova ser líder, né? E o Operário não poderia vencer o Cuiabá, e o Goiás também não poderia vencer. E aí o Vila vencer e ultrapassar no saldo de gols os times que estiverem ali com 8 pontos na tabela. É improvável que isso aconteça, mas pode acontecer. Sport e Avaí, um jogo muito importante pra gente entender se esse Avaí também vai definhar na competição, igual o Botafogo tá definhando, né? Ou se o Avaí vai conseguir se sustentar nesse topo de tabela. E pro Sport também é muito importante, porque pega um time mais bem colocado, começou melhor, e a gente vê uma evolução do Sport agora sob o comando do Márcio Goiano, né? Tá lá como interino, mas a gente tá vendo o time do Sport evoluir. Nas últimas 2 partidas de Série B e de Copa do Nordeste, a gente tem visto o Sport evoluir. E vamos ver se vai se concretizar essa evolução. A torcida deve estar bastante presente em grande número na Ilha do Retiro. O Sport precisa vencer jogos em casa. Ainda não venceu em casa. O jogo que teve contra o Vila Nova arrancou um empate na reta final ali do jogo. A vitória foi fora de casa diante do Londrina e agora precisa vencer em casa para já reacostumar o seu torcedor a confiar no time, né? Então o Sport tem tudo, né, para fazer um bom jogo diante de um Avaí que se mostrou um time difícil demais de ser batido. Ninguém, até agora, em 3 rodadas de Série B, fez gol no Avaí. O Avaí não sofreu nenhum gol na competição. É uma defesa dura de ser batida, então é um desafio aí pro Sport, um time que fez 3 gols, não tem um ataque deslumbrante, né, um gol por partida, não é uma média muito boa, mas vai enfrentar a melhor defesa do campeonato, o único time que não levou gols. Então, eu vejo o Sport como favorito, mas o Avaí tem totais condições de, inclusive, vencer na Ilha do Retiro. Pelo menos o futebol que o Avaí tem demonstrado é um futebol bastante seguro nas primeiras 3 rodadas, tá? Ceará e Náutico, cara, o último jogo deste sábado
confronto direto também pelo acesso nesse momento. E eu já venho falando isso com você, que é o jogo em que a gente vai ver se o Náutico vai realmente brigar no alto da tabela ou se vai sofrer contra os times mais fortes do campeonato. O Ceará, o Vozão, ainda não venceu dentro de casa também, precisa convencer a sua torcida para que volte a lotar o Castelão. Nas últimas temporadas, o Ceará teve as melhores médias de Série B, as últimas vezes que disputou Série B, né? O Ceará sempre teve a melhor média do campeonato e não é por isso que vai ser diferente dessa vez, né? Então a torcida do Ceará sempre tem apoiado o clube, mesmo nos momentos difíceis. E assim, hoje deve ter entre 15 e 20 mil torcedores por lá, mas conforme a torcida vai ganhando confiança no time, vai subindo essa média de público, né? O Ceará também tem condições de subir, chegar ali na zona de classificação direta, na liderança. Precisa de algumas combinações, como o Operário não pode vencer, tem que vencer o Náutico, obviamente, o Avaí não pode vencer do Sport e o Goiás não pode vencer do Juventude. E assim o Ceará vencendo poderia ser líder. A parada é que o Ceará já vai saber, né? Ele vai entrar em campo já sabendo o resultado desses times que são concorrentes diretos dele. Então o Ceará já vai entrar sabendo se pode ser líder ou não. O Ceará é favorito aqui, mas esse time do Náutico tem jogado muita bola. E se o Ceará der mole, o Náutico vai brocar, vai fazer gol. É um time leve, é um time que tem um bom ataque. Tem uma defesa mais frágil, mas tem um bom ataque. Então o Ceará tem que abrir o olho, é favorito, mas o Náutico pode sim vencer essa partida no Castelão. Só jogaço, então você não deixa de se inscrever. Comenta aqui embaixo o placar do jogo do seu time. Vamos ver quem é que vai acertar o placar do jogo do seu próprio time. Se inscreve no canal, eu quero você participando da live mais tarde. Te espero lá, tamo junto, valeu e falou.